Olá, você está no canal Códigos e Matemática e hoje vamos ver como foi então aí a prova do concurso de carteiro, né, que foi realizado então aí no dia de hoje, né, 15 de dezembro de 2024. Versão da prova é a A, tá? Lembrando que as questões foram iguais, nós só mudaram então as alternativas, né? Então na 16, considere que x e y são números inteiros positivos, tais que 5x mais 3y igual a 29 e assinale a alternativa e apresenta o valor máximo de y menos x. Para que o valor seja máximo ali, né? Então, primeiro temos que fazer é o valor mínimo de x, né? O valor mínimo para x, então aqui neste caso, terá que ser igual a 1, tá? Substituindo então na equação lá de cima, teremos que 5 vezes 1 mais 3y igual a 29. 3y então vai ser igual a 29 menos 5. 3y vai ser igual a 24, y então vai ser igual a 8, né? Substituindo aqui na equação que foi dada, né, na equação aqui, vamos ter que 8 menos 1, então vai ser igual a 7, tá? Então, gabarito aí na versão A é o item D, tá? 7, ok? Vamos então para a questão 17. Na questão 17 diz o seguinte: a razão entre a idade de Ana e a idade de Bruno é de 3 para 5. Se a soma das idades é 32 anos, assinale a alternativa que apresenta a idade de Bruno. Então vamos ver aqui, ó. A razão, então, quem é? É a divisão das idades. Então vou chamar a Ana de A e B de Bruno. E a razão que ele já nos dá, que é 3 em 5 para 5. E a soma? A soma é quem? É A mais B igual a 32. Tá? Como ele quer Bruno, então eu vou isolar A. Então A vai ser igual a 3 quintos B. Né? Substituindo aqui, então eu vou ter que 3 quintos de B mais B vai ser igual a 32. Fazendo então a conta aqui, eu vou ter que 8 quintos de B igual a 32. Portanto, B vai ser igual a 32 sobre 8 quintos. Assim, B vai ser igual a 32 vezes 5 oitavos. Simplificando por 8, eu vou ter 1, vou ter 4. Então, a idade de Bruno vai ser igual a 20 anos. Tá? Gabarito também. Item D. Ok? 20 anos. Questão número 18 diz o seguinte: o carteiro deve entregar encomendas em duas regiões. A quantidade de encomendas para a região A e a região B está na razão de 3 para 5. Se ao todo há 80 encomendas para serem entregues, assinale a alternativa que apresenta a quantidade destinada à região A. Questão, né, parecida então com a anterior, né, similar com a anterior. Então vamos ver aqui a razão. Então a razão entre duas regiões aqui, então é a região A sobre a região B, que vai ser igual a 3 quintos. E a soma, né, vai ser então A mais B igual a 80. Como eu quero a região A, eu vou isolar B. Entendeu? Ou posso isolar A, não tem problema nenhum. Aí vai na escolha de vocês, né? Vocês querem isolar A para ficar mais fácil, né? Para ter menos trabalho, então vamos isolar A. Vai dar no mesmo. Então A vai ser igual a 3 quintos de B, tá? Substituindo aqui, eu vou ter que 3 quintos de B mais B é 80. Então aqui vai dar 8 quintos de B igual a 80. Portanto, B vai ser igual a 80 vezes 5 oitavos. Tá? Simplificando por 8, eu vou ter 1 e aqui eu vou ter 10. Então, B vai dar 50, tá? Não acabou,
porque eu quero saber o A. Então, para saber o A, o que eu tenho que fazer aqui? Né? Pegar essa equação e substituir o valor que a gente achou de B. Então, A mais 50 é igual a 80. Então, A vai ser igual a 80 menos 50. O A, então, vai ser igual a 30. Ok? Então, 30 encomendas. Aí, então, a gabarito é B. Ok? Vamos aí para a próxima questão, número 19. Diz assim: um caminhão dos Correios percorre um trajeto entre duas cidades, mantendo uma proporção de 4 horas de viagem para cada 240 quilômetros percorridos. Se o trajeto total entre duas cidades é de 360 quilômetros, assinale a alternativa que apresenta o tempo necessário para concluir a entrega mantendo a mesma proporção. Então, aqui mais uma vez, então, questão de proporção, né, pessoal? Então, se eu tenho aqui, ó, eu faço em horas, e aqui eu faço em a quilometragem, então eu vou ter 4 horas em 240 quilômetros, né? Se eu vou fazer em x horas com uma distância maior, então as duas são o quê? São diretamente proporcional, né? Ou seja, eu vou ter que inverter as duas. Então vai ficar x sobre 4 igual a 360 sobre 240. Ok? Aqui eu simplifico por 10, né? Corto os zeros. E aqui por 6, ó. Ficando por 6. Aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 4. E aqui também, ó. Simplifico por 4. Então vai ficar x igual a 6 horas. Então nosso gabarito aí, ó. Marquem aí o item de 6 horas, né? E até agora, o que você está achando dessa prova? Achou fácil? Achou razoável? Difícil? Deixa aí nos comentários, né? Que eu quero ver então aí o que vocês acharam desta prova dos Correios, tá? Questão número 20 diz assim: uma empresa de entregas dos Correios registra. Aqui eu esqueci, tá? Aqui, ó. Aqui eu comi uma letra. Registra, registrar, né? Registrar, né? Registra o lucro mensal LX, né? Em milhares de reais, de acordo com o número de X de pacotes entregues no mês. A função que descreve esse lucro é dada por Lx igual a x ao quadrado mais 40x menos 150. A alternativa que apresenta o número de pacotes entregues que maximiza o lucro. Então, ele quer que maximiza. Lembrando que toda vez que aparecer isso aqui, ó, máximo, maximiza, numa função quadrática como essa, por exemplo, né, ela vai ter mais ou menos esta característica aqui, ó. Como a parábola, como o A é negativo, a nossa parábola ela vai estar assim, ó, de cabeça para baixo, tá? Então, o ponto máximo é esse carinha aqui, ó, né? E vamos ver pelo x do vértice. Então, o x do vértice vai ser, então, menos b sobre 2a. Logo, nosso x do vértice vai ser quem? Menos 40 sobre 2 vezes menos 2, tá? Então, menos 40 sobre menos 4. Então, portanto, aqui vai ser 10. Então, logo, vai ser então o número de 10 entregas. Tá? O nosso gabarito aqui é o item A, 10. Ok? Então, aí bem tranquila, né? Fácil, né? Sem nenhum problema, né? Vamos então para a próxima questão. Número 21. O custo C de X para enviar um pacote pelos Correios
depende do número de quilômetros x percorridos e é dado pela função dx igual a 2x mais 10, onde o c de x é o custo em reais e x é a distância percorrida em quilômetros. Se o custo para enviar um pacote for de R$ 34, assinale a alternativa que apresenta a distância percorrida. Então, aqui ele já nos deu o valor do custo desse pacote. Então, nada mais é que substituir no lugar aqui do C. Onde apareceu o C de x, vai entrar 34 igual a 2x mais 10. 2x vai ser igual então, a 34 menos 10. 2x vai ser igual a 24. X vai ser igual a 12. Tá? Então, nosso gabarito aí, item B, 12 quilômetros de distância percorrida. Ok? Seguindo então aí para a próxima questão, número 22. Na 22, eu achei um pouquinho mais confusa, tá? Tá fazendo aqui, então achei um pouquinho mais confusinho aí para vocês. Entendeu? Mas vamos lá. Em uma livraria, 35% dos livros são de ficção. Após uma promoção, 20% dos livros de ficção foram vendidos. Sabendo que 140 livros de ficção foram vendidos, a quantidade de livros que havia na livraria antes da promoção era D. Então, vamos ver aqui quantos de livros tinha, né? Primeiramente, então, vamos ver aqui a quantidade de livros de ficção. Então, a quantidade de livros de ficção tinha, né? Total de livros vai ser igual. Para a gente descobrir o total de livros, né, nós vamos que, em vez de multiplicar, porque se a gente multiplicar, a gente está tirando, né, a porcentagem. Quando a gente multiplica, a gente tira. Né? E quando a gente divide, a gente sabe o valor que tinha antes. Né? Então, por exemplo, se a gente tem. E agora vamos saber quanto tinha de livros. Se a gente sabia que tinha 140 livros foram vendidos, né, na promoção, então vou ter 140 divididos por 20%. Portanto, vai ser igual a 140 divididos por 0,2. Esse valor, então, vai ser igual a 700 livros. Então, antes da promoção, né, havia 700 livros. Tá? Só que ele quer saber do total de livros. Né? O total de livros, no caso, antes da promoção, aqui era o total de 700, né? Agora a gente quer saber o total antes, tá? Desculpa. Então, agora a gente vai saber o total antes. Tá? Isso aqui antes da promoção. Antes da promoção. Né? Isso aqui foram na promoção, tá? Antes da promoção, então, é a mesma coisa que a gente vai fazer. Então, total. Só que em vez de a gente pegar o 0,20, né? A gente vai pegar, então, ó, 35%, né? Porque ele diz que havia 35% de livros de ficção na loja. Né? Então, a gente vai pegar 700 sobre 35%. E aí é a mesma coisa, 700 sobre 0,35. Então, isso aqui vai me dar 2.000. Tá? Então, nosso gabarito, então, aí é o item D. Marquem aí. Tem D. Tá? Lembrando que eu estou fazendo, então, a versão A, hein? Tá? Mas a versão B também são a mesma quantidade de questões aí. Só que muda as alternativas. Questão número 23. Na 23, né, diz o seguinte, né, 3 carteiros dos Correios precisam dividir
igualmente um bônus de R$ 1.200, de acordo com a quantidade de entregas que cada um fez. O carteiro A fez 50, o carteiro B fez 30 e o carteiro... Aqui eu fiz confusão, tá? O carteiro A fez 20, não 50, tá? Então, deixa eu marcar aqui. O carteiro A fez 20, tá? É uma digitação minha, tá? Então fez 20 entregas, o carteiro B fez 30 e o carteiro C fez 50 entregas. Assinale a alternativa que apresenta o valor que o carteiro B receberá. Então, vamos lá, vamos separar então aqui, ó. O A fez 20, o B fez 30 e o C 50, né? Se a gente somar tudo, isso daqui vai dar 100, né? Vai dar 100. E aí, para saber quanto o B fez, né? Então, ele vai ser o quê? Vai ser o valor de B de 1.200. Não é isso? Então, vai ser 30 sobre 100 vezes quanto? 1.200. Tá? Então, aqui, simplificando os zeros, né? Então, fica 30 vezes 12, que vai dar quanto aí? R$ 360. Né? Então, B vai receber R$ 360, né? Por coincidência, aqui também deu item B. Ok? Né? Questãozinha bem tranquila aí também, né? De resolver aí de porcentagem, né? Nada de mirabolante, assim, né? Vamos lá. Questão de número, então, 24. Penúltima questão, então, da prova, né? Que foi aí dos Correios. Foi realizada, então, hoje, 15 de dezembro de 2004. Né? A prova de carteiro, né? Nível médio. Aí, então, da versão A, tá? Essa versão que eu estou fazendo é a versão A. Uma caixa com encomendas tem um volume de 0,75 metros cúbicos. Para aumentar, então, a caixa em um depósito que utiliza uma tabela de controle em litros, é necessário fazer uma conversão de unidades. Cenário alternativo que apresenta o volume desta caixa em litros. Né? Para quem não sabe, ou para quem ainda se lembra, né? Para a gente converter a medida métrica em litros, né? No caso, metros cúbicos em litros, basta fazer a seguinte relação, né? Litro equivale a 1 decímetro cúbico, tá? E quando a gente faz a transformação de metro cúbico para decímetro cúbico, o que, que nós temos que fazer? Lembra? Quando a gente faz, ó, quando a gente faz metro, decímetro em centímetro, a gente não multiplica aqui por 10. Então, aqui vamos supor que tem 1 metro. Então, aqui vou colocar um zero e aqui um zero. Se fosse metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, eu vou ter então aqui teria que acrescentar 2 zeros, né? E aqui 2 zeros, ok? Teria que multiplicar por, né, 10.000, certo? Já para metro cúbico, né? Então vou ter que multiplicar cada casa então por 1.000, né? Porque como é cubo, então vou ter que multiplicar por 1.000. Se eu tenho 0,75, né? Então aqui vai ficar multiplicando por 1.000, vou dar 1, 2, 3. Então vai ser que 750 decímetro cúbico. E isso é a mesma coisa que 750 litros. Tá? Então o gabarito aí na questão 24 é o item A. Ok? Vamos então para a última questão. A última questão diz o seguinte. Acho que essa questão também é um pouquinho mais trabalhosa, mas nada que fora dos padrões aí, né? Um entregador de uma empresa de e-commerce
precisa percorrer uma determinada rota diariamente. Após as primeiras entregas, ele já havia percorrido 2/5 da rota. No período da tarde, completou mais 1/3 do percurso total. Sabendo que ainda faltavam 4,8 quilômetros para finalizar a sua jornada, assinale a alternativa que apresenta o tamanho total da rota em quilômetros. Então, vamos perceber o seguinte, ó. Ele já tinha percorrido 2/5 mais terço, né? E se a gente fizer essa soma do total, aqui então eu teria o que, ó? Que vai ser então 15, né? Fazendo MC entre 5 e 3, então aqui é 3, aqui é 5. Então aqui vai ser 6 mais 5. Então aqui vai ser 11 quinzeavos, certo? Esse é do total já percorrido, né? Do que falta, ainda percorrer, é só a gente lembrar do inteiro, né? Então vai ser 1, que é o inteiro, menos 11 quinzeavos. Então vai ficar quem aqui, ó? 15 vezes 1, 15. Menos 11, 4 quinzeavos ainda falta percorrer, certo? Então vai ser, ó, o total vou chamar de x, tá? Total do percurso, tá? Isso aqui eu vou chamar de x. Então vai ser, para achar o total, então aqui, ó, vai ser 4/15 vezes x igual 4,8. Então x vai ser quem? Vai ficar 48 décimos sobre 4/15. Então x vai ficar então 48 décimos vezes 15 quartos. Aqui simplificando por 5, eu vou ter 2, e aqui eu vou ter 5. Simplificando por 4, eu vou ter aqui 48, eu vou ter 12, né? E aqui eu vou ter 1. E aqui, simplificando por... Ah, não, aqui é 3. Aqui é 3. Simplificando por 2, aqui então vai ser 6. Então, x vai ser igual então, a 18 quilômetros, né? No caso, para... então, o tamanho total da rota, aqui então vai ser letra A, 18 quilômetros, tá bom? Ok? Então é isso, né? Então espero que vocês tenham aí ido bem nesta prova dos Correios, tá? Lembrando sempre então aí de acompanhar os nossos vídeos, de curtir, comentar e compartilhar, tá? Nos vemos então aí nos próximos vídeos, tá bom? Até mais!